Quando nós falamos em cálculos químicos ou estequiometria, nós estamos nos referindo à utilização de regras de proporção e de razão matematicamente utilizadas na química, dando ênfase a leis de Proust e de Lavoisier, para que você possa, dentro de uma reação química, analisar o comportamento dos reagentes, né? O que é que você pode obter a partir de uma determinada massa, de uma quantidade determinada de mols, de um volume de um determinado gás, enfim. Os cálculos químicos trabalham sempre em cima de razões e proporções, respeitando principalmente as leis de Proust e de Lavoisier. Para que a gente possa fazer uma revisão desse assunto, nós trouxemos aqui algumas questões, iremos efetuar a resolução com você e certamente ela será de grande valia para que você possa fixar esse assunto que é tão cobrado nos processos seletivos. Veja essa primeira questão que nós trouxemos para trabalharmos. Fogênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. Essa primeira parte do exercício, ela normalmente é uma parte que traz um histórico do material e que não vai ser tão relevante na resolução. O que nos importa com mais destaque é essa parte do exercício aqui, ó. A equação química dessa reação é COCl2 mais H2O, originando CO2 mais 2HCl. Essa primeira parte do exercício corresponde aos meus reagentes. A segunda parte corresponde aos meus produtos. Dependendo do número de termos, você não precisa se preocupar. Às vezes você tem uma equação química representada com 5, 6, 7 termos. Essa aqui nós temos 4. Nós temos 2 reagentes e 2 produtos. Na hora da resolução, você só vai pegar 2 elementos deste exercício. Olha lá, ó. COCl2 reagindo com água, originando CO2 mais 2HCl. Vá no texto. Determine o volume de CO2. Então, ele está citando esse bem aqui, ó. Você vai destacá-lo. Obtido a partir de 5 mol de COCl2. Esse aqui. Então, você vai escrever aqui, ó. COCl2. Coloca do outro lado quem? O CO2. Quais são as grandezas que foram citadas no exercício? Bom, para efeito de CO2, ele falou de volume. E no COCl2, ele falou em número de mols. Bom, como é que vai ficar essa montagem? Preste atenção, você vai montar uma regrinha de 3. Então, o que é que você vai fazer? Olhe para a reação. Qual o número que acompanha o COCl2? Não tem ninguém à frente dele. Qual o significado disso? Que você tem 1 mol. Está para. CO2, qual o número que está aqui na frente? É o número 1. Bom, o número 1 significa 1 mol. E aqui eu trouxe para você que em condições normais de temperatura e pressão, nós temos o volume de 1 mol correspondente a quantos litros? 22,4. Então você faz isso, ó, 22,4 litros. A partir de 5 mol de COCl2, aí você coloca aqui, ó, 5 mol está para X. Pronto, é só isso. Faça o produto dos meios com produtos extremos. X vezes 1, X. 22,4 vezes 5. Quando você multiplicar 22,4 vezes 5, você vai encontrar 112 litros. Portanto, você vai obter, a partir de 5 mols de COCl2, 112 litros do gás CO2. Esta formatação é sempre a mesma coisa. Pegue os 2 elementos que foram citados na equação, independente do tamanho dela. Verifique e destaque as grandezas. Monte uma regra de 3. Questão de número 2. Considere a equação química que representa a combustão. O que é combustão? Vanx, combustão é queima. Todas as vezes que você for fazer o exercício de química, se você não receber a equação química pronta, ele te der só uma situação contextualizada, saiba que combustão é reagir com quem? Com gás oxigênio. O gás O2 vai estar presente nessa situação, porque não existe combustão, ou seja, não existe queima sem a presença do gás O2, tá bom? Então ele diz, ó, considere a equação química que representa a combustão do gás metano. O gás metano é o CH4, é o gás que você encontra, por exemplo, nos lixões, nas fossas. Ele coloca aqui CH4 reagindo com 2O2, originando CO2 mais H2O. Olha aqui, ó, CH4, que é o gás que você tem, reagindo com O2, que é a combustão, produzindo CO2 mais água. Deixa eu citar uma coisa importantíssima. Existe uma coisa chamada balanceamento.
Antes de você sair fazendo cálculos, você tem que verificar se a equação está balanceada. O que é uma equação balanceada? A quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produtos. Aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos os produtos. Veja o carbono. Um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. 4 hidrogênios do lado esquerdo, 4 hidrogênios do lado direito. 4 oxigênios do lado esquerdo, 4 oxigênios do lado direito. Ela está balanceada. Caso ela não esteja balanceada, meu amigo, você precisa fazê-lo, ok? Vamos lá. Qual o volume de CO2? Opa, escreve aqui embaixo, ó, volume. Medido a 300 Kelvin, um ATM, produzido na combustão de 480 gramas de metano. 480 gramas, você está se referindo a quê? Você está referindo-se à massa. Como é que você vai fazer a sua regrinha de 3? Você vai pegar o CH4 e vai pegar o CO2. Isso aqui você vai pegar e vai montar em cima dessas informações. Bom, massa do CH4. Você vai lá, quanto que é o mol do CH4 dado no exercício? 16 gramas. 16 gramas está para quem? Ele está falando em volume. Quantos mols de CO2 nós temos aqui? Vanks, aqui não tem número, então tem 1. 1 mol tem um volume de quanto? O volume de um gás, cada mol, obviamente, 22,4 litros. 22,4 litros. Pronto, está aqui a metade do exercício. Qual a segunda parte? Ele perguntou qual o volume de CO2, X, produzido a partir de 480 gramas. 480 gramas. Existem duas maneiras de você fazer aqui. Você olhar para a equação e visualizar que ela aumentou 30 vezes. De 16 para 480, multiplica 30 vezes. Se você não consegue visualizar isso, não tem problema. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Se não conseguir, tá bom também. Então vamos fazer isso aqui, ó. 16 vezes x igual a 480 vezes 22,4. Meu x vai ser igual a 480 vezes 22,4 dividido por 16. Você poderia simplificar o 480 por 16 e encontrar 30. Também poderia fazer a conta direta, não tem problema. Olha só, 480, 22,4 você vai multiplicar e em seguida você vai dividir tudo isso por 16. Você vai encontrar 672 litros. 672 litros. O nome disso é mesmo o que, Vanks? Cálculos químicos ou estequiometria. Você não pode esquecer o que eu vou falar aqui. Processos seletivos, quer seja instituições de ensino superior, de caráter privado ou público, sempre você vai ter nas provas de química esse assunto. É muito bom que você tenha domínio dele, saiba os procedimentos, saiba o modo de operar cada exercício. Na prática, é uma questão de matemática. Você deve estar percebendo que tem uma matemática básica envolvida aqui, né? Vejamos a questão de número 3. Considere uma amostra contendo 90 gramas de água na forma de vapor e em condições normais de temperatura e pressão. Ó, a sua amostra corresponde a 90 gramas de água. 90 gramas de H2O. Na forma de vapor. Ok. Aí ele diz assim: responda os questionamentos a seguir considerando o mol do hidrogênio 1 grama por mol, do oxigênio 16 gramas por mol e o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Volume de 1 mol, 22,4 litros. Ele faz aqui para nós 4 questionamentos. O primeiro deles: qual o número de moléculas? Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer, primeiro passo para todo mundo é fazer isso aqui. Verifica qual é o mol do água. Quanto é que você vai ter aí? O hidrogênio 1, então vai ficar 1 vezes 2. E o oxigênio 16. Quando você fizer esse cálculo aqui, vai dar quanto? 18 gramas por mol. Então, o que você vai fazer aqui? Cada mol, você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Não esqueça disso. E cada mol corresponde a 22,4 litros. Isso aqui é fundamental na resolução do exercício. Então, vamos pensar. Qual o número de moléculas contidas nessa amostra? Você vai pegar a massa que você tem, mas antes disso, você vai trabalhar com o mol da água. 18 gramas corresponde a um mol. Um mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. A sua amostra tem quanto de massa? 90 gramas. Está para quem? Para X. Dê uma olhadinha aqui. Se você conseguir visualizar esta proporção, fica mais fácil ainda você fazer.
Normalmente, como é que a gente fazia aqui? Cruzando, né? Ó, 18x igual a 90 vezes 6, que dá 540, e dividir o 540 por 18. Se você conseguir visualizar que isso aqui multiplicou por 5, fica ótimo. Quando eu vou de 18 para 90, eu multipliquei por 5. Significa dizer que o que aconteceu de um lado da equação tem que acontecer do outro. Então, olha o que é que você poderia fazer aqui. Ó. X igual a 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Olha o tamanho da economia que você faz. Em vez de fazer aquele monte de conta, se você visualizar que aqui nós multiplicamos por 5, pronto. Se eu não conseguir, Vanks, aí você faz 18 vezes x igual a 90 vezes 6 vezes 10 a 23 e faz o cálculo tradicional. 5 vezes 6 aqui vai dar 30 vezes 10 a 23. Normalmente a gente não encontra essa resposta. Normalmente a gente encontra notação científica, seria quanto? 3 vezes 10 a 24 moléculas. Essa foi a primeira das perguntas. Vamos para a segunda. Qual o volume em litros dessa amostra? Bom, quantos mols você tem? Vamos, eu tenho 18 gramas, eu tenho 1 mol. Então você faz assim, ó. 18 gramas corresponde a quantos mols lá? Corresponde a 1 mol, né? Ó, 18 gramas, 22,4 litros. Quanto é a sua amostra? 90 gramas. Está para quanto? Para X. De novo, veja. De 18 para 90, você aumentou 5 vezes. Aí você fala assim, mas eu olho para o 18,90, eu não sei quanto aumentou. Se você dividir 90 por 18, vai dar 5. Isso aqui é o que aumentou, tá bom? Se você tem dúvida, não consegue visualizar somente na observação, pegue o maior, divida pelo menor, que você vai saber a proporção. Então, como é que ficaria esse exercício, Vancos? Olha como é fácil. X ia ser igual a quanto? 5 vezes 22,4. Quantos litros? 112 litros. Pronto, 112 litros. Na letra C, ele pergunta qual o número de átomos dessa amostra. Muito cuidado. Lá em cima, na letra A, eu encontrei 3 vezes 10 a 24 moléculas. Então, vamos raciocinar. 18 gramas, você tem quantos mols de átomos? Na molécula de H2O, presta atenção, você tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Sabe quantos mols você tem aqui? 3 mol. Em 18 gramas, você tem 3 mol de átomos. Em 90 gramas, você tem quanto? Você tem X. Vamos usar a dica aqui de novo? Multipliquei por quanto? Por 5. Quantos mols de átomos você tem? 5 vezes 3. Você tem 15 mol de átomos. Vanks, com 15 mols de átomos, o que é que eu vou fazer? Cada mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Então vai ficar assim, ó, 15, deixa eu começar com 15. 15 vezes 6 vezes 10 a 23. Você vai ter 90 vezes 10 a 23 átomos. Você escreve isso aqui como 9 vezes 10 a 24. Tá bom? Vanks, é a letra E. Na letra D, eu acabei de fazer ali, tá? Acabei de fazer o exercício, porque para eu poder fazer a letra C, eu tive que fazer esse raciocínio, ó. 18 gramas corresponde a 1 mol. 90 gramas corresponde a X. Quando você cruzou aqui, X igual a 90 dividido por 18. Quantos mols? 5. Perceba, com um único enunciado, nós fizemos 4 questionamentos. Chegamos aqui a trabalhar com número de moléculas, com volume, com número de mols, com massa, etc. Questão de número 4. A amônia, gás NH3, é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio, conforme a reação balanceada. Veja, poderia ter acontecido de você não receber esses números aqui, tá vendo? Ó? Ele poderia ter escrito somente os integrantes dos produtos e reagentes e você teria que fazer o balanceamento. Isso aqui é fundamental. Você tem que trabalhar sempre com a equação balanceada. Se ela não vier, dê seu jeito de balancear. Aí ele coloca aqui dados: nitrogênio 14 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol, volume de um gás 22,4 litros. E ele nos faz 3 perguntas. A primeira, o volume de NH3 obtido a partir de 140 gramas de N2. Bom, o que é que você vai fazer aqui?
Você tem o N2 e você tem quem? O NH3. O que é que você está fazendo assim? Eu preciso saber qual é a grandeza que está envolvida no exercício. O volume de NH3, ó, isso aqui ele quer que você trabalhe com volume, obtido a partir de 140 gramas de N2. 140 gramas é o quê? Isso aqui é massa. Vá no exercício e bata em cima desses dois. Lá tem 3 termos, né? Você só vai pegar 2. Então, como é que você vai fazer? Qual a massa do N2? Bom, a massa do N2, o N é 14. Então, a massa aqui vai ser quanto? 14 vezes 2. Vai dar 28. Vanks, e o volume? O volume, amigo, você tem quantos mols aqui? Tem 2. Então, vai ficar 2. Cada mol, 22,4, isso aqui vai te dar 44,8 litros. Então, são esses 2 números que serão referência para a montagem do exercício. Então, você faz assim, ó, 28 gramas produz 44,8 litros. 140 gramas produz X. Vamos como é que é aquela técnica que você me ensinou? Veja quantas vezes isso aqui aumentou. Como é que eu faço? Eu olhando aqui, eu sei que é 5. Mas se eu não souber, você pega o 140 e divide por 28. Quando você dividir isso aqui, você vai encontrar 5. Significa dizer que a proporção aqui é 5 vezes mais. Então, aqui, ó, vezes 5. Como é que ficaria a minha resposta? 44,8 vezes 5. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 224 litros. Apaixonante. Vamos ver a letra B? A massa de amônia, massa, formada a partir da reação completa de 8 mols de H2. Ele citou o H2, está aqui ele, e citou a amônia. Quais são as informações que eu tenho que ter? Primeiro, massa, veja qual é a grandeza que está envolvida no exercício. Massa de amônia, então escreve massa bem aqui embaixo. A partir de 8 mols, número de mols. Então vamos pensar? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Dentro do exercício que se apresenta, quantos mols você tem aqui? 3. Então você faz assim, ó. 3 mol está para massa do NH3. Se você pegar o N é 14 e o hidrogênio é 1. Como você tem 3, fica 3 aqui, ó. 14 mais 3, 17. 17 vezes 2, 34. Então, vai fazer assim, ó, 3 mol está para 34 gramas. De quem? De NH3. Quantos mols ele te deu? 8 mol está para quem? Para X. Perceba que aqui não tem proporção. Se fosse um 9 ali, já fazia direto. Então, isso aqui vai dar um número decimal. Então, como é que vai ficar isso? Vamos multiplicar cruzado. 3x igual a 34 vezes 8. Passo 3 dividindo. 34 vezes 8 dividido por 3. Vamos ver quanto que vai dar? Bom, você vai pegar o 34, você vai multiplicar por 8 e o resultado obtido você vai dividir por 3. Quando você fizer isso, você vai encontrar 90,6 gramas. 90,6 gramas. Na letra C ele diz, qual o número de moléculas do gás de nitrogênio que reagem completamente com 30 gramas de gás hidrogênio? Então, os dados que ele pegou aqui, pegou o N2 e pegou o H2. Não esqueça do 3. O N2, ele está falando do número de moléculas, enquanto que o H2, ele está falando de massa. Como fazer? Quantas moléculas você tem aqui? Você tem 1 mol, não é? 1 mol são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Está para massa de 3H2. 3 vezes. O hidrogênio é 1. 3 vezes 2, essa massa vai dar quanto? 6 gramas. O número de moléculas de N2 que reagem completamente com 30 gramas de H2. 30 gramas de H2 vai estar para X. Pessoal, não precisa fazer conta aqui. 6 vezes 10 a 23 está para 6 gramas. 30 gramas vai estar para quem? Não precisa fazer conta. Ó. 6 está para 6, 30 está para 30. 30 vezes 10 a 23 moléculas. Como é outra maneira de escrever isso aqui? 3 vezes 10 elevado a 24. Com isso, nós concluímos a questão de número 4.
Eu trouxe mais uma bateria aqui, para a gente fechar a nossa sequência, que traz uma situação de uma equação química, que é representada, obviamente, a reação, e traz aqui para nós 3 perguntas. A primeira delas fala sobre massa, a segunda fala sobre volume, a terceira fala sobre número de moléculas. Vamos lá. Considere a reação química, 2 mols de enxofre reagindo com oxigênio. O que é que significa isso aqui? Combustão. Está reagindo com gás oxigênio. Mais 2 mols de hidróxido de cálcio, originando 2 mols de carbonato de cálcio, mais 2 mols de ácido sulfídrico. Dá os dados aqui, né? O enxofre 32, oxigênio 16, cálcio 40, hidrogênio 1, o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23 e o volume do gás 22,4. E ele faz 3 perguntas. Primeira, a massa de enxofre que reage totalmente com 5 mols de gás oxigênio. Bom, vai lá no texto. Você tem quantos termos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai usar quantos sempre? Somente 2. Então vai lá. Massa de enxofre, você coloca 2S de um lado, que reage com 5 mols de oxigênio. O2 aqui. Aqui ele citou massa, escreva sempre a grandeza. E esse aqui ele citou o número de mols. Vamos pensar? Presta atenção. Massa de 2 mols de enxofre. 2 vezes 32. Né? 2 vezes 32. 64 gramas. Está para número de mols. Quantos mols tem aqui? Vanx tem 1 mol. Isso mesmo. 1 mol. Qual a massa de enxofre? X, que reage com 5 mols de gás oxigênio. 5 mol. O que é que aumentou aqui? 5 vezes. Então, você já aprendeu a dica que eu lhe dei. A resposta vai ser como? 5 vezes 64. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 320 gramas de enxofre. Essa é a primeira. Letra B. O volume de gás oxigênio que reage totalmente para a obtenção de 600 gramas de carbonato de cálcio. Então, você vai pegar lá oxigênio, reage. Qual é o outro que ele citou? Carbonato de cálcio. É sempre assim. Pega da reação todos os 2 que foram citados. Veja agora qual é a grandeza trabalhada. Para o gás oxigênio é volume. Para o carbonato de cálcio é massa. Quantos mols tem aqui? Tem 1, Vanx. 1 mol são quantos litros? 22,4. Então, você escreve assim, ó. 22,4 litros de O2 está para... Vanx, como é que você vai fazer essa massa aqui? Eu vou fazer aqui do lado para que você possa visualizar. Ó. CaCO3 vai ficar assim, ó. Cálcio, vamos lá nos dados. 40 mais carbono. Tá faltando carbono aqui nos dados. Carbono é 12. Vou colocar aqui para você. Carbono vale 12, tá? O oxigênio, 16, só que é 16 vezes 3. Como você tem 2 mols aqui, você abre um parênteses e faz assim, ó. 40 mais 12, 52. Com 48, 100. Quando você fizer essa massa, você vai encontrar 200 gramas. Então, você faz assim, ó. 200 gramas de CaCO3. Qual foi a pergunta que foi feita para você? Qual o volume de oxigênio, X, que reage totalmente para obtermos 600 gramas de CaCO3? 600. Vamos pensar juntos, amigos? De 200 para 600, aumentou quanto? Vamos, de 200 para 600, houve um aumento de 3 vezes. Isso. Então, a sua resposta vai ser 3 vezes 22,4. Isso aqui vai te dar 67,2 litros. Simplesmente apaixonante. Pronto. E a letra C, para fecharmos a nossa revisão inicial. Qual o número de moléculas de O2 necessárias para a formação de 680 gramas de ácido sulfídrico? Então, ele citou o O2 e citou o H2S, que é o ácido sulfídrico. Para o O2, ele fala em número de moléculas. E para o H2S, ele fala de massa. Isso aqui é fundamental. Antes de começar a fazer conta de forma aleatória, identifique as partes que são inseridas no contexto. Identifique as grandezas que vão ser a sua referência. O O2 está sozinho, certo? Quantas moléculas existem aqui? Em 1 mol de moléculas, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí você teria que fazer a conta agora das massas. Você não tem 2H2S? Eu vou fazer bem aqui, ó. 2H2S aqui do ladinho para você ver.
duas vezes. O hidrogênio é 1. Como você tem 2 hidrogênios, fica 2. E o enxofre é 32. 32 mais 2, 34. Quando você multiplicar com 2, 68. Então você tem aqui 68 gramas de quem? De H2S. Ele te deu aqui a pergunta. Para formar 680 gramas, você vai precisar de quanto? De X. Você consegue visualizar o que é que está acontecendo aqui, meus amigos? Aqui ele multiplicou por quanto? Vanks, aqui ele multiplicou por 10. Exatamente isso. Aqui ele multiplicou por 10. Eu vou deixar aqui do lado a massa do 2H2S, que nós já fizemos, que foi 68 gramas. E vou utilizar esse espaço aqui do lado direito para efetuar a conclusão do exercício. Aqui eu multipliquei por 10. Então a minha resposta seria 6 vezes 10 a 23 vezes 10. Como é que você vai deixar a resposta? Potências de mesma base, você repete a base, somos expoentes. Qual é o expoente que tá ali que você não está vendo? É o número 1. 23 mais 1, 24. A minha resposta seria 6 vezes 10 a 24 moléculas. Com isso, nós encerramos esta bateria de exercícios e pedimos que você refaça essas questões. Exercite, treine. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você queira fazer, eu estou aqui à sua inteira disposição.